Uma das situações que Deus usa para provar o coração de seus filhos é tirando os seus filhos de posições privilegiadas e colocando estes filhos em posições de desvantagem. Sabe aquele servo do Senhor que é gerente de uma grande empresa e de repente ele é rebaixado para um cargo inferior? E ali Deus está provando o coração dele para saber se ele realmente vai ser fiel naquele pouco. Sabe aquele versículo conhecido? Seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei? Sabe aquele irmãozinho que tem um cargo importante na igreja? E ali Deus proporciona uma situação e coloca ele num cargo considerado inferior para provar o coração dele e mostrar para ele mesmo se ele será fiel naquele pouco. Deus, ele é especialista em provar corações para nos mostrar que nós precisamos ser fiéis, mesmo se nós damos um passo para trás. Saiba, queridos, que às vezes Deus faz você dar um passo para trás, recuar 1 metro, para que lá na frente você avance 3 metros. Vai lá comigo em Gênesis capítulo 39, vamos ler dos versículos 1 a 5. Olha só o que diz. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Olha o versículo 2, que é importante. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Primeira coisa, José era filho de Jacó, que tinha recebido a promessa do Deus Todo-Poderoso. José tinha recebido sonhos e revelações, e ele era o filho predileto de Jacó. Recebeu ali uma capa, um manto, todo colorido, todo bonito. José, entre os seus familiares, tinha sim uma posição privilegiada. Agora, ele é vendido como escravo pelos seus irmãos, e aqui ele já está na casa daquele que o comprou, o Potifar. José passou a ser escravo na casa de um homem importante no Egito. E o versículo 2 diz, o Senhor era com José. José tinha sido vendido como escravo e o Senhor era com José. Versículo 3, vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Já pensou se José fica emburrado, fica chateado com Deus e não faz o trabalho dele de uma maneira digna? Como ele glorificaria o nome do Senhor através deste trabalho? Como Potifar veria que o Senhor era com José? Potifar olhava para José e dizia, esse escravo é diferente. E aqui diz, vendo Potifar que o Senhor era com ele e tudo que ele fazia, ele prosperava. Será que mesmo Deus te rebaixando ou te colocando em uma posição aos olhos do homem, uma posição inferior, será que você tem coragem de ser fiel ao Senhor? Você tem uma posição alta em uma empresa ou você tem um cargo importante em um ministério e de repente você é colocado aos olhos do homem em uma posição inferior. Será que as pessoas já estão olhando para você e vendo que você é fiel, que você é próspero, mesmo sendo colocado nesta posição? Bom, versículo 4. Logrou José mercê perante ele a quem servia, e ele pôs por mordomo da sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. José era um homem próspero e tudo que ele colocava à mão prosperava. E digo mais, José era tão próspero que tudo aquilo, José era tão abençoado que tudo aquilo que ele colocava às mãos, o senhor dele, Potifar, era abençoado, era próspero. Agora eu quero te fazer uma pergunta muito importante neste dia. Se Deus ele proporcionar a você um momento de suposto retrocesso, se Deus ele proporcionar a você dar um passo para trás,
Será que você vai ser fiel a Deus, mesmo parecendo que você retrocedeu? Será que esta aparente derrota não é para que Deus te dê uma vitória muito maior lá na frente? Um pouquinho mais adiante deste capítulo 39, nós vamos ver José fugindo da mulher de Potifar porque ela estava seduzindo ele. Será que Deus ele não colocou você nessa posição inferior para que você aprenda a fugir daquele pecado que tanto te persegue? Bom, José ele foi fiel mesmo em uma posição considerada inferior. E saiba que Deus às vezes vai te fazer retroceder um pouco para que lá na frente você avance e glorifique o nome do Senhor, seja na posição inferior ou seja numa posição considerada superior. Bom, Deus nos chamou para ser fiéis a Ele. E todo aquele que é obediente ao Senhor, independente da posição ou da situação que ele passe, todo aquele que é fiel ao Senhor colherá os frutos, porque o nosso Deus é galardoador e Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Mais uma vez eu quero te agradecer pela sua companhia e que Deus te abençoe ricamente.